O segundo milagre de Jesus na Galileia. Bom dia, meus irmãos, estamos aqui para continuar a nossa série de vídeos do livro de João. Paramos aqui onde a mulher samaritana falou com Jesus no poço de Jacó. Agora vamos falar sobre a cura do filho de um oficial do rei. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Mas antes, meus irmãos, eu queria pedir que vocês se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado por olharem, verem nossos vídeos e compartilharem. Mas eu preciso que vocês se inscrevam no nosso canal. Aqui, a pessoa que não é inscrito, se inscreva, dê o like, compartilha, marque o sino das notificações para que mais e mais pessoas possam também assistir os nossos vídeos. Então vamos continuar aqui a leitura do livro de João, que diz assim, no capítulo 4, versículo 43 em diante, diz assim: 2 dias depois partiu Jesus dali para Galileia. Ora, Jesus mesmo havia testificado que um profeta não tem honra na sua própria terra. Quando chegou na Galileia, os galileus o receberam. Tinha visto todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual também tinham comparecido. Uma vez mais, Jesus foi a Caná da Galileia, onde transformara a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Ouvindo este homem que Jesus tinha chegado a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho que estava à morte. Jesus lhe disse: se não virdes sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis. Disse o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Respondeu Jesus: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Então ele estava a caminho e saíram-lhe ao encontro seus servos e anunciaram que seu filho vivia. Perguntando ele a que hora seu filho se achava melhor, disseram: ontem à 7ª hora a febre o deixou. Então o pai entendeu ser essa exatamente a hora em que Jesus lhe disse: teu filho vive. De modo que creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal miraculoso que Jesus fez depois de vir para a Judéia, da Judéia para a Galileia. Jesus voltou para a Galileia, onde ele havia transformado a água em vinho, e esse foi o seu primeiro milagre. Mas quando Jesus voltou, ele falou que um profeta havia dito que o profeta não tem honra na sua própria terra. Jesus era galileu. Jesus era o galileu nascido em Belém de Judá, mas nasceu em Belém de Judá, mas habitava em Nazaré. Também era conhecido como o Nazareno, mas Jesus era galileu. Os galileus o receberam quando ele chegou. Tinham visto que todas as coisas que Jesus tinha feito por ocasião da festa lá em Jerusalém. Jesus havia estado em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa e ele havia feito sinais e prodígios. Então todas as pessoas tinham visto o que Jesus tinha feito ali em Jerusalém. E todas as pessoas tinham visto também as coisas que Jesus falava e fazia ali em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. Porém, quando ele chegou na Galileia, ele disse: um profeta não tem honra na sua própria terra. Então, os profetas da sua própria terra, Jesus anunciou isso para as pessoas ali. Um profeta na sua própria terra, ele não é bem recebido. Por quê? Porque a pessoa nasceu ali. A pessoa é conhecida desde criança. A pessoa nasceu, cresceu comum, como uma pessoa comum. Ela passou por situações comuns da vida. Ela nasceu, cresceu, se tornou adolescente, fez coisas de adolescente, fez coisas de jovem, cresceu, buscou a Deus e agora é um profeta. E esse profeta, ele não é bem visto na sua terra. Muitos profetas hoje, profetas que profetizam a palavra, que falam a palavra, que pregam a palavra, não são bem recebidos quando chegam na sua cidade, quando chegam na sua terra. As pessoas ali não recebem, as pessoas recebem bem um profeta vindo de fora, um profeta vindo de outra terra. Então, a profecia mais recebida é aquela profecia quando ela vem de uma outra linhagem, de uma outra terra. Nós
temos esse mau hábito de assistir e buscar mais quando nós vemos em nossas igrejas e também olhamos na internet pessoas vindo de fora ou de outros países ou de outros estados. Quando vemos essas pessoas pregando, então nós paramos para olhar, paramos para admirar, paramos para sentir a mensagem do Senhor. Quando na sua própria terra há profetas e homens de Deus que falam também e que buscam a promessa e buscam a palavra e entregam a profecia, mas você não dá crédito. Então o que Jesus estava falando era isso. Ele voltou para a Galileia e logo que ele voltou ele havia dito: um profeta não tem honra na sua própria terra ou na sua própria casa. Por exemplo, seus pais, seus filhos, seus irmãos, seu cônjuge, talvez não dê tanto crédito para aquilo que você fala, quanto pessoas de longe, distante, de outros lugares, daria crédito para aquilo que você fala, porque você é um profeta na sua terra. Quando você é um profeta na sua terra, o Senhor Jesus, ele disse, você não tem tanta honra assim. Quando ele chegou na Galileia, os galileus o receberam. Eles tinham visto o que Jesus estava fazendo, ou o que tinha feito por ocasião da festa lá em Jerusalém. Então diz aqui a palavra: uma vez mais Jesus foi a Caná da Galileia, aonde ele havia transformado água em vinho. Nós falamos desse episódio da água e do vinho que Jesus transformou. Foi o seu primeiro milagre, quando faltou vinho no casamento e ele mandou encher aquelas talhas e mandou servir aquela água, e aquela água foi transformada em vinho, no melhor vinho da festa. Então, ele voltou àquela cidade chamada Caná, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente. Ouvindo o homem que Jesus tinha chegado a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho que estava à morte. Mas aquele homem, oficial do rei, servo do rei, oficial do rei, ouviu falar de Jesus ali em Caná, ouviu falar de Jesus, que Jesus havia transformado em um casamento água em vinho. Ele imaginou, se esse homem transforma, muda, faz água, H2O, se transformar em vinho, ele pode fazer qualquer milagre. De ouvir falar, nós às vezes vamos atrás daquilo que as pessoas falam a nosso respeito. Então nós vamos perseguir aquelas pessoas que são bem relacionadas ou que têm um testemunho a zelar. Então nós procuramos aquelas pessoas que têm um bom testemunho para dar, e aquelas pessoas que têm um bom testemunho, então aquelas pessoas é que nós ouvimos. E aquelas pessoas é que nós confiamos. Então Jesus estava ali e ele havia transformado água em vinho ali em Caná da Galileia. E havia um homem ali que estava com um filho muito doente. Seu filho estava em Cafarnaum, que era uma cidade litorânea, mas Jesus estava em Caná, onde ele havia transformado a água em vinho. Aquele homem foi até onde Jesus estava. E aquele homem, oficial do rei, um homem importante, um homem que talvez tivesse todo o dinheiro que precisava para chamar os médicos que precisava. Mas o seu filho não havia melhorado. Ele não lhe faltava dinheiro, não lhe faltava prestígio, não lhe faltava prestígio junto do rei, porque ele conhecia, ele era oficial do rei. Então ele tinha tudo o que ele precisava para que o seu filho fosse curado. Mas o seu filho não foi curado, seu filho estava à morte. Estava muito doente, perto de partir. E Jesus estava ali. Ele ouviu que aquele homem que havia transformado a água em vinho estava ali de novo em Caná da Galileia. E ele chegou junto com Jesus. E ele disse dessa forma: cura o meu filho. Cura o meu filho porque ele está quase à morte.
Ele chegou porque ele conhecia aquilo que Jesus havia feito no casamento em Caná, de ouvir falar. Mas Jesus estava na sua própria terra. Ele estava ali na Galileia, na cidade de Caná. Ele era conhecido como Galileu. Ele era conhecido como filho do carpinteiro. Ele era conhecido como Jesus de Nazaré. Mas ele estava ali. E ele disse, o profeta não tem honra na sua terra. Então não esperem muito de mim aqui. Mas ele havia transformado água em vinho lá no casamento em Caná. Ele havia transformado, ele havia feito com que aquelas talhas cheias de água imundas, águas de purificações, se transformassem em vinho, no melhor vinho da festa. Ou seja, ele podia transformar algo muito ruim em uma coisa boa. Então ele poderia sim fazer qualquer coisa, mesmo estando na sua terra. Se nós confiarmos no Senhor, e se nós acreditarmos na sua promessa e na sua palavra, então não importa o profeta que esteja perto de você, se ele é da sua terra, se ele é da sua casa, e se ele leva a mensagem, creia no que ele fala. Porque o profeta, apesar de não ter honra na sua terra, mas a honra que Deus deu para ele é grandiosa em qualquer terra, em qualquer situação. Então ali aquele homem disse, ouviu que Jesus chegou, foi ter com ele e rogou-lhe. Ele pediu com clemência. Ele chegou e disse, desce, cura o meu filho. Vai lá e cura o meu filho. Ele está em Cafarnaum. Jesus disse, se não virdes milagres miraculosos, se não virdes sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus falou ao que estavam ali reunidos quando aquele homem chegou com ele. Mas ele disse, se vocês não verem sinais miraculosos e prodígios, vocês não irão crer. Vocês precisam ver os sinais para que vocês creiam. Hoje, as pessoas, mesmo sem ver os sinais, as pessoas creem. Mas os sinais são importantes que acompanhem. Porque a palavra diz, e esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome eles curarão os doentes. Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Ou seja, eu vou te guardar. Eu vou te dar unção. Eu vou te dar poder para curar, para libertar endemoniados, para fazer para anunciar o evangelho, anunciar a palavra. Aquele homem estava ali e Jesus disse, se vocês não virem sinais, vocês não crerão. Disse o oficial, Senhor, desce antes que o meu filho morra. Jesus estava falando, aproveitando aquela situação para dar uma mensagem. Este homem veio pedir a minha ajuda. Este homem está crendo que eu posso curar o seu filho. Por quê? Porque ele soube aqui em Caná que eu havia transformado a água em vinho. Mas aquele homem, ele é oficial do rei. Ele é um homem importante, ele poderia contratar um médico para talvez curar o seu filho. Mas ele pode ter gastado muito dinheiro e o médico não ter resolvido coisa alguma. Há doenças que nós precisamos sim correr para a medicina para buscar uma cura, uma gripe, uma doença mais difícil, uma doença, uma febre, uma infecção, uma coisa que pode ser curada com um remédio. A medicina, ela foi instituída por Deus. Às vezes você precisa passar por uma cirurgia. Deus permite que você passe. Mas ele vai dar graça e ele vai tocar na mão do médico para que ele leve você até a sua cura.
Jesus disse, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial estava ali, inquieto. Ele disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele estava inquieto porque ele sabia, esse homem que transformou a água em vinho também vai transformar a vida do meu filho. Este homem que transformou a água em vinho também vai fazer as coisas grandiosas por mim e pelo meu filho. Mas Jesus disse para ele, vai, teu filho vive. A única palavra que Jesus falou para aquele homem oficial do rei foi, vai que o teu filho vive. Vai que o teu filho está saudável. É o que nós precisamos do Senhor. Às vezes, nós não precisamos de um toque de mão, nós não precisamos de uma oração presente, nós precisamos apenas de uma palavra. Jesus deu uma palavra para aquele homem. Ele disse, vai, o teu filho vive. Mas o filho estava à beira da morte. O filho estava com febre. Ele já tinha sido levado aos médicos. Aquele oficial do rei tinha dinheiro. Ele já tinha feito o que era possível fazer com seus recursos, com seu prestígio, mas ninguém resolveu o problema. Então ele chegou com aquele que transformou água em vinho. Ele soube que Jesus estava voltando para Caná da Galileia e foi até ele e disse, olha, cura o meu filho que está à beira da morte. E Jesus disse, vai que o teu filho vive. Apesar de Jesus ter dito que o profeta não tem honra na sua própria casa, Jesus falou que se eles não vissem sinais e prodígios, eles não creriam, porque ele estaria na sua própria casa. Mas ele já havia transformado a água em vinho ali em Caná. Aquela notícia se espalhou por aquele lugar. Mas Jesus ainda era galileu. Jesus ainda era de Nazaré. Então as pessoas estavam ali. Estavam dizendo, mas este não é filho do carpinteiro? Este não é o filho de José? Não são aqueles os seus irmãos que estão ali? Não estão ali também as suas irmãs? Ou seja, Jesus tinha uma família na terra, que Deus o colocou para ser cuidado ali enquanto ele era jovem, enquanto ele era menino. Uma mãe, um pai. Mas Jesus agora era o Deus na terra. Ele era o enviado do Senhor, o Filho de Deus. Ele estava fazendo o trabalho do Senhor ali. Ele transformou a água em vinho e naquele momento as pessoas dali daquela terra conheceram ele e disseram, poxa, não é esse o filho de José? Não é esse o filho do carpinteiro? Mas quando ele voltou de Jerusalém, passado a festa da Páscoa, que ele havia ido àquela festa, onde ele encontrou também em Samaria a mulher samaritana, onde ele pregou para ela, onde ele ganhou uma cidade inteira de samaritanos. Diga-se de passagem que não se davam com os judeus, mas Jesus foi ali e quebrou essa maldição. Ele foi e disse, se vocês não verem sinais e prodígios, vocês não crerão. O oficial disse, Senhor, vem antes que o meu filho morra. Ele estava dando crédito para Jesus, para aquilo que Jesus podia fazer, porque Jesus havia transformado a água em vinho ali, e ele sabia e conhecia quem era Jesus por essa obra, porque foi esse o seu segundo milagre ali em Cafarnaum, ali na Galileia. Seu segundo sinal. O homem creu na palavra e partiu. Crer na palavra do Senhor é importante. Porque se você recebe uma palavra, mas você não crê, então você não está no caminho certo. Quando você recebe uma palavra e aquela palavra ela entra no seu coração e você crê, você está no caminho certo. E você pode ser curado dessa doença, você pode ser curado
dessa mazela, você pode ser liberto dessa culpa, desse medo, dessa angústia. Você pode ser transformado hoje mesmo, ouvindo essa palavra e acreditando naquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. Enquanto ele caminhava, saíram ao encontro os seus servos e anunciaram que seu filho vivia. O homem creu. Enquanto ele voltava para Cafarnaum, os seus servos chegaram até ele e disseram: olha, o seu filho está vivo. Seu filho foi restabelecido. A doença caiu por terra. Perguntando ele a que hora o seu filho se achava melhor. Que horas o meu filho melhorou dessa doença? Que horas ele se sentiu melhor? Que horas? Aí os seus servos disseram: ontem, à 7ª, a febre o deixou. Justamente a hora que Jesus falou para ele: o teu filho vive. De modo que ele creu, e toda a sua casa. Veja o que faz aquilo que Jesus falou: se vocês não virem sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis. Ele viu o sinal. Ele viu na sua própria casa, na sua própria carne, no seu filho. O seu filho estava à beira da morte. Ele era um oficial do rei, ele tinha prestígio, ele tinha dinheiro, mas ele não tinha uma coisa que o Senhor tem, ele não tinha graça. Mas naquele momento em diante, a graça de Deus veio sobre aquela família. A palavra diz assim, olha: então o pai entendeu ser exatamente a hora em que Jesus lhe disse: teu filho vive, de modo que creu ele e toda a sua casa. Aquela casa foi salva por intermédio daquela doença. Eles receberam o Senhor ali, eles receberam Deus na sua vida por causa por intermédio daquela cura em que Deus disse, em que Jesus falou: teu filho vive. Aquele filho voltou a estar curado, voltou quase que dos mortos para a vida. Ficou melhor, a febre deixou ele se restabeleceu. Não foi o dinheiro, não foi o prestígio, foi a graça de Deus. A graça de Deus, ela é importante. Se você tem todo o recurso do mundo, você é rico, você tem dinheiro, você tem prestígio, você tem tudo que precisa para ter uma vida boa, mas você não tem saúde, peça a Deus. Se você não tem mais jeito com os médicos, não tem mais condição nenhuma de sobreviver, você tem condição financeira, você tem prestígio, você tem amigos, mas você não tem a graça. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Ele é o nosso Salvador. É ele quem perdoa as nossas iniquidades. É ele quem sara as nossas enfermidades. Está lá no Salmo 103. Diz então: foi este o segundo sinal miraculoso que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Jesus chegou na Galiléia novamente, na sua terra, aonde ele falou: o profeta não tem honra na sua própria casa. Naquele momento que ele chegou ali, em Caná, aonde ele havia transformado a água em vinho, as pessoas o conheciam porque ele havia transformado a água em vinho, mas o conheciam também por ser filho do carpinteiro, por ser o homem de Nazaré, aquele que a sua mãe era Maria, que estavam ali também os seus irmãos, que estavam ali também as suas irmãs, como diz lá no Evangelho de Marcos, que estavam ali todas as suas irmãs, que estavam ali todos os seus irmãos. Então o Senhor Jesus, ele foi transformado a água em vinho, justamente em Caná da Galileia. Embora ele dissesse: não é chegada a minha hora, porque não é aqui que eu tenho que começar a fazer isso. O profeta não tem honra na sua casa, o profeta não tem honra na sua terra, as pessoas não irão acreditar. Mas depois ele disse: se as pessoas não virem os sinais e prodígios, se as pessoas não virem sinais miraculosos e prodígios, de modo nenhum crereis. Então aquelas pessoas creram porque viram que ele transformou a água em vinho, viram que ele fez
com o filho do oficial do rei. É isso que o Senhor faz na vida de cada um de nós. É isso que o Senhor faz na vida, na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Ele transforma a nossa vida, Ele muda nosso status, Ele muda a nossa vida, Ele cura a nossa alma, Ele cura o nosso espírito, Ele transforma, Ele restaura, Ele muda. Ele nos leva ao conhecimento da sua graça. Eu oro que você entenda isso. Que mesmo que o profeta esteja na sua terra, você tem que dar honra a ele. Porque as pessoas que levam o evangelho até você, que levam a mensagem até você, eles estão fazendo um trabalho para Deus. Eles estão levando a mensagem que o Senhor nos mandou que levássemos. Quando Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele disse e nos deu essa ordem. E agora nós estamos aqui para falar do seu amor, para falar da sua graça. Que Deus nos abençoe ricamente e abundantemente. Em nome de Jesus. Fique com Deus.